Deus, aqui está a tua filha, Senhor. Ela vem, ó Pai, sob a tua direção, sob as tuas bênçãos. Deus, tudo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor já colocou em seu coração. Use-a, ó Pai, abençoando com toda sorte de bênçãos, que ela possa ser uma abençoadora da tua casa, do teu povo aqui esta noite. Abençoa a sua vida, abençoa o seu esposo, abençoa os seus filhos, abençoa o seu lar. Guarde a tua filha, ó Pai, e cada dia levante ela, ó Pai, como uma adoradora por excelência, uma abençoadora de vidas, ao qual ela vai fazer aqui esta noite. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que vamos dizer, irmã Bernadette? Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Fica à vontade. Vocês têm noção da responsabilidade que é trazer a palavra de Deus para a igreja? É tão sério, irmãos, que eu, como alguns autores, né, a gente escreve livros, escrevi apostilas, e às vezes as pessoas vão falar sobre o livro, aquilo que a gente escreve, e a gente fica com o coração triste quando você vê que alguém leu, mas não entendeu o que você quis dizer. É algo muito sério, é algo profundo, que a pessoa precisa mergulhar naquela leitura para entender o coração, o que está ali na mente do escritor. Agora você imagina a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados, aos quais o Espírito Santo soprou dentro deles aquilo que estava no coração de Deus. Então a gente tem que mergulhar em oração, estudo da palavra, para a gente poder transmitir para a igreja aquilo que está no coração de Deus. É muita responsabilidade. Mas eu tenho um grupo familiar que ele está comigo, orando, intercedendo, nós oramos juntos, né? Os irmãos nos abençoando. Eu queria que você nessa noite abrisse a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Para mim, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Romanos 8. Vou ler o versículo 1, primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aí um pouquinho. Eu tenho mania de ler a palavra e ficar mastigando aquilo, pensando, remoendo, orando, querendo entender o que o Espírito Santo quer dizer para nós com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Um dia eu estava na frente da televisão, assistindo uma reportagem nos Estados Unidos, sobre aquelas prisões lá, e mostraram o corredor da morte, porque nos Estados Unidos tem a pena de morte. Então, mostraram o corredor da morte, um lugar terrível, frio, gelado, onde a pessoa não tem como escapar da morte. A pena dela, a condenação dela é a morte. Quando eu estava assistindo aquilo, o Espírito Santo disse assim para mim. Paulo, quando escreveu Romanos 8:1, ele estava mencionando justamente isso aí que você está vendo. Toda a humanidade está debaixo de uma condenação. Toda a humanidade está no corredor da morte. Alguns serão condenados, mas outros poderão ser livres da morte. Então eu comecei a entender o que o apóstolo Paulo estava querendo transmitir nessa passagem. Existe no mundo espiritual duas categorias de pessoas somente. As que estão em Cristo, que foram declaradas inocentes diante de Deus, e vão reinar em vida com Jesus Cristo. O que é estar em Cristo?
Estar em Cristo é você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está aliançado com Deus, vai permanecer sempre na palavra de Deus, firme, na luta, fora da luta, você está firme ali, você está dando frutos, você continua perseverante e em comunhão com os irmãos. Esse é o que está em Cristo, esse é o que foi considerado inocente e que foi retirado do corredor da morte. Mas existem milhões e milhões de pessoas que não estão em Cristo. Essas são consideradas culpadas. E justamente essas que estão no corredor da morte. E muitas vezes pode acontecer que tenha gente, até da nossa própria família, irmãos, que a gente tem que ir lá e resgatar essas pessoas, ganhá-las para Jesus Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? A palavra nos tirou do corredor da morte. Esse é o fato. Todo homem, por causa do pecado, ele se rebelou contra Deus, ele está no corredor da morte. Mas sem Jesus, não haveria esperança, irmãos. Graças a Deus que através de Jesus, Ele nos declarou inocentes, libertos do pecado e colocou em nós o seu poder, que é o Espírito Santo, para vivermos uma vida abundante hoje. Amém? Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra, eu quero pregar para você que está em Cristo. Você que vive uma vida debaixo da graça. Diga para quem está do seu lado aí, existe bênção para nós. E essas bênçãos são algumas, eu vou tirar algumas porque hoje não dá tempo. Algumas que estão aqui em Romanos 8. Lê comigo o versículo 15, diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O Espírito Santo soprou nele uma revelação. O Espírito Santo nessa noite quer soprar aí dentro de você, no seu espírito, te inspirar para você nunca mais viver debaixo de medo algum. E aí você fala assim, Bernadette, você está entendendo a crise que nós estamos vivendo? Claro que eu estou. Se tem uma pessoa que acompanha Globo News, sou eu. Tudo que acontece na política eu estou por dentro. Você pode me chamar para conversar que eu estou entendendo tudo, estou acompanhando. E estou vendo a mão de Deus fazer uma limpeza nessa nação. Precisava dessa crise, irmãos, precisava. A igreja acordou, começou a orar, e tanta coisa que estava encoberta aí, que não está aparecendo agora, sujeirada, a lama, é Deus, é a mão de Deus limpando. E Deus com tudo isso quer trazer um avivamento para a igreja. Mas o versículo 15 está dizendo é que o medo é uma escravidão. E tem muita gente aqui hoje que está vivendo debaixo de medo. Medo de quebrar, medo da falência. O medo escraviza, irmãos. A Bíblia está falando, não volte para debaixo da escravidão novamente, ficando com medo. Cutuca quem está do seu lado aí e fala, Jesus já te libertou da escravidão do medo. Não volte mais para lá, não. Tem gente apavorada com doença. Tem gente com medo do relacionamento, do casamento que está acabando. Tem gente aqui com medo de crises e mais crises. Eu quero te dizer uma coisa. Se tem uma arma que o diabo está usando nesses dias, é o tal do medo. Porque o medo paralisa a gente. O medo é uma opressão. Quando você começar a se sentir nervoso, apavorado, ansioso, taquicardia, falta de ar, impaciência, sabe o que chama isso, irmãos? Opressão maligna. Entra para dentro do seu quarto e vai orar. O que o inimigo está tentando fazer é nos enfraquecer através do medo. Todo mundo passa por crise. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar umas coisas para você aqui que você vai falar, mas que loucura é essa? Irmãos, a Bíblia, ela é a mesma, com crise ou sem crise, principalmente na hora da crise. É a hora da palavra de Deus funcionar na nossa vida. Então, a primeira coisa
que eu quero te dizer: lance fora todo o medo, porque o medo enfraquece a sua fé. O medo te enche de dúvida, o medo faz você desconfiar do próprio Deus. Será que Deus vai cumprir o que Ele falou? Será que pode acontecer o que está escrito na Bíblia? Quando você lê o Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, irmãos? Por que ele está dizendo: eu não temerei mal algum, ainda que eu passe por grande tribulação, ainda que aparentemente eu esteja derrotado, destruído, fracassado, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Quem sabe? Porque Deus está comigo. Diga isso aí para o seu irmão, bate no ombro do seu irmão e fala: porque Deus está comigo, eu não temerei mal nenhum, não vou ter medo de crise. Não deixe o diabo roubar de você a vida abundante, ainda que no meio da crise. Vida abundante não é só dinheiro sobrando. Vida abundante é paz, alegria, é poder do Espírito Santo, ainda que no meio de grande tribulação, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Então você não vai se deixar mais ser paralisado. Amém? Romanos 8, versículo 14 e 16. Estou falando de algumas bênçãos. Versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos o quê? Qual é a sua identidade hoje? Filho do Deus Altíssimo. Deus está te dizendo nessa hora: eu estou te dando a chave para você abrir a janela do céu, ir lá e pegar a bênção que você precisa nessa noite, porque eu sou o seu pai. Você sabe que tem muita gente da igreja igual o irmão do filho pródigo? Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pegou o dinheiro dele, foi embora, foi viver lá, acabou com tudo, foi comer lavagem de porco, e depois resolve voltar para casa. O pai feliz da vida recebe o filho com toda pompa, com todo o melhor que ele tinha, mandou assar, fazer um churrasco abençoado, maravilhoso, e quando o filho que estava em casa, usufruindo de tudo, ficou sabendo, ficou bravo. Eu que estou aqui dentro de casa, eu que estou trabalhando com meu pai, eu que estou servindo meu pai, ele nunca mandou fazer churrasco para mim. E o pai disse para ele assim: meu filho, você está aqui, a casa é sua, minha geladeira é sua, minha conta no banco é sua, tudo que você tem é seu. Olha para quem está do seu lado aí e fala para ele: a geladeira do seu pai é sua. Você pode abrir nessa noite a geladeira do seu pai, e Deus está te dizendo que a geladeira dele está farta. Você que está aí com saldo negativo no banco, você que está estourado no cheque especial, você que está se sentindo derrotado, envergonhado por causa da crise, Deus está te dizendo: você é de casa, você é filho, e tudo que é meu é seu, você é o meu filho. Aleluia! Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais criatura de Deus. Criatura é todos aqueles que Deus cria. Você não é criatura só. Você não é um servo só. Você é filho do Deus Altíssimo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter que orar. Você vai ter que orar e determinar para o diabo sair do seu caminho. Você vai ter que orar a palavra de Deus e usar a autoridade que Deus te deu. Mas sabe o que vai acontecer? O diabo vai perguntar para você assim: quem é você para me enfrentar? Quem é você para mandar eu sair da sua vida financeira? Quem é você para mandar eu sair da sua casa, do seu casamento? Quem é você para mandar eu tirar essa doença do seu corpo? E aí, o que você vai falar para ele? Você vai dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo,
Eu sou filho do rei. Eu sou filho daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E a mim, eu fui constituída por Deus para reinar aqui. Você está debaixo dos meus pés. Pode sair, pode bater em retirada. Eu estou vendo o povo de Deus chorando e gemendo, mas não estou vendo ele fazer o que Jesus fez em Mateus 4. Arreda-te, Satanás. Sai, vai embora. E ele teve que ir, mas para isso Jesus tinha a palavra na ponta da língua. Ele falava, o diabo retrucava. O diabo falava, Jesus respondia para ele com a palavra. O diabo tornava a insistir e Jesus respondia com a palavra, até que Jesus falou: arreda-te, vai embora. Onde é que está a tua autoridade, filho de Deus? O diabo está conseguindo te colocar prostrado? O diabo está conseguindo colocar você com medo? Filho tem o direito de desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Levanta a sua mão e fala: eu sou cidadão do céu. E a constituição do céu é a Bíblia, é a palavra de Deus. E o diabo não pode resistir à palavra de Deus. Ela é poderosa. Aleluia. Olha o que diz o versículo 17, outra bênção. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer que tudo de Deus é meu. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que aqui está falando, irmãos? Que nós padecemos com Cristo. O que quer dizer isso? Que a minha velha natureza, a sua velha natureza pecaminosa, ela morreu, ela foi crucificada. Pergunta para quem está do seu lado aí: você está querendo ser abençoado, mas você está crucificando essa natureza pecaminosa sua? Pergunta, irmão. Você está crucificando. Padecer com Cristo é você crucificar o seu velho eu, e você ser, com Ele vamos ser glorificados, com Deus seremos glorificados. O que quer dizer isso? Que quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei junto com Cristo, e hoje eu sou uma nova criatura, uma vida nova. A vida que Jesus conquistou na cruz é para mim, é para minha família, é para você, é para sua casa, é para você. E tudo que é de Deus, eu vou contar um mistério para você aqui, acho que você nunca viu falar isso. A Bíblia está falando que eu sou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Tudo que é de Deus é meu. Fala para o seu irmão aí: tudo que é de Deus é nosso. Você sabe o que é tudo? Acho que talvez você não entende o que é tudo. Vou explicar para você. Tudo quer dizer tudo. É tudo. Você pode dizer comigo: tudo é tudo. É meu. É de Deus. Você precisa tomar posse. Reintegração de posse. Você sabe o que é isso? Deus te deu, o diabo foi lá e tomou, mas é seu. Você tem que ir lá e botar o diabo para fora, e reintegração de posse. Isso aqui é meu, você vai ter que sair. Você tem que ter ousadia, você tem que conhecer a palavra de Deus para declarar isso aqui, ó. Nós temos que viver a partir de agora uma vida como Jesus, no mundo caído. O mundo está caído, o mundo é mau, e nós não vamos nos conformar com esse mundo, e nem vamos nos sujeitar às pressões do mundo, do pecado. Quanto aqui quer ficar firme contra a pressão do mundo na sua vida? Não vai entrar na sua casa. O mundo não vai entrar na minha vida e na minha casa, a começar pelos programas de televisão, viu, crente? Aquele que está em Cristo, ele vigia o que ele vê, ele vigia o que ele ouve, ele vigia o pezinho dele onde entra, ele vigia a mãozinha onde entra. Cuidado, é isso que a Bíblia está falando, é isso é que Deus tem para nós. Versículo 26 e 27, diz assim, outra bênção. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos
não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A primeira coisa que eu quero te perguntar é a seguinte: você tem o Espírito Santo dentro de você? Porque se você ler o versículo 9, a segunda parte, diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que Deus colocou, quando eu aceitei Jesus, Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim? Porque Deus sabia que eu não ia conseguir vencer o mundo, as tentações, se o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que está dentro de mim, não estivesse comigo me ajudando. Então, quando eu estou no meio da luta, versículo 26, está falando isso aqui. Quando eu estou no meio da luta, no meio do gemido, você precisa lembrar de pedir o Espírito Santo para interceder por você. O Espírito está com você. Peça a ajuda dele na hora da luta. Por que você está sozinho? Você sabia que o Espírito Santo, ele fica 24 horas por dia com você? Ele é o seu companheiro que ele não afasta. A presença dele não diminui, não aumenta. Ele é uma pessoa que veio para habitar dentro de você e te ajudar em todas as coisas e te guiar. Irmão, dá cabeçada hoje porque quer. Entra em canoa furada porque não escuta a voz do Espírito. E como é que eu vou ouvir a voz do Espírito? Comunhão com Deus, oração e palavra. Quanto tempo você tem gastado por dia em oração e palavra? Deixa o Espírito Santo te examinar. Quanto tempo você tem gastado por dia em comunhão com Deus? É tempo de guerra, irmãos. É tempo de luta. Olha o versículo 31, 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui é um versículo que a gente fala, repete, torna a repetir. Mas será que nós estamos vivendo isso aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele, o quê? Todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Você sabe o que são essas todas as coisas? Quando Deus, Ele olha para a terra, tudo que Ele vê, Deus chama de coisa. Deus chama o seu carro de coisa, Deus chama a sua casa de coisa, Deus chama sua empresa de coisa. Tudo que você tem é coisa para Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando Deus fez essa promessa aqui do versículo 32, se Ele, vou repetir, presta atenção, olha para mim aqui. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por amor a você, o que você vai pedir para Deus que Ele não vai te dar? O que, irmão? Quando Deus fez essa promessa aqui, Ele não olhou para a sua situação, para a sua circunstância, Ele não olhou para o seu bolso, Ele não olhou para a condição que você está vivendo. Deus olhou para o bolso dele quando Ele fez essa promessa. Deus olhou para a posição dele, porque quem fez a promessa é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você possa pedir, Deus pode fazer. Que tamanho é Deus para você, igreja? Que tamanho é Deus para você? Sabe por que a gente não recebe mais de Deus? Porque a gente não acredita. Quando eu vejo uma coisa dessa aqui, eu fico assim, meu Deus, que coisa impressionante. O Senhor pode me dar todas as coisas. Tudo de Deus é meu. Irmãos, sabe o que eu vejo? As pessoas ouvem o que a Bíblia está falando, que é o próprio Deus dizendo, mas não acreditam. Quantos aqui acreditam? Quantos aqui acreditam nessa palavra? Então por que você não levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus? E fala aleluia, obrigada Pai. Obrigada Pai. Todas as coisas me são possíveis.
Se todas as coisas materiais Deus pode te dar, quanto mais aquelas que são espirituais. Deus tem alegria, Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem... Irmãos, tudo que você precisa, Deus tem. O problema é que a gente limita o poder de Deus. Como é que nós vamos viver isso aqui, irmãos, que nós estamos falando? Volta um pouquinho aí, Salmo 119, versículo 15, 105. Como que nós vamos viver isso aqui? Se eu estou em Cristo, eu não posso me conformar com a imagem, menos do que a do próprio Cristo. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Jesus Cristo. Irmãos, o dia que a gente entender isso aqui, crer nessa palavra e começar a declarar e botar em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Como o inimigo tem roubado a palavra do nosso coração. Como o inimigo tem roubado. Salmo 119, versículo 115. Como é que nós vamos viver essas promessas de Deus? A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés. 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. Pés fala de quê, irmãos? De caminhada. Quantos vão caminhar essa semana, esse mês? Quantos aqui precisam caminhar, andar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Caminho está falando de direção. O que a Bíblia está dizendo? Que ela está sinalizando o meu presente, o meu futuro. Aquilo que Deus falar com você através da palavra, Ele está sinalizando para você o que Ele quer fazer hoje e o que Ele quer fazer lá no seu futuro, amanhã. Agora, como é que eu vou conseguir viver isso aqui? Palavra de Deus não tem crise. Fala para quem está do seu lado aí. Palavra de Deus não tem crise. Ela é a mesma, irmãos. Em tempo de escassez, em tempo de fartura, a palavra continua sendo a mesma e Deus continua sendo o mesmo. Você já pensou que coisa louca, quando Deus parou o exército, Moisés e o exército todinho na frente do mar? Não tinha para onde escapar, nem direita, nem esquerda, nem voltar atrás. E Deus falou para ele o quê? Toca o mar. Irmãos, parece que a gente ouve essas coisas e essas coisas não estão entrando no espírito, no coração nosso. Está só aqui na cabeça. Eu sei disso, eu prego isso, mas isso aí, será que vai funcionar na minha vida? Você sabe como é que vai funcionar? A sua confissão vai abrir o caminho diante de você. A palavra é a luz, a palavra vai mostrar o caminho por onde você deve andar, a direção que você vai tomar, a palavra que vai te mostrar. Tem gente sendo guiado pelo noticiário, tem gente desesperado com as circunstâncias, tem gente sendo guiado pelo que o homem fala. A Bíblia diz que a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a palavra. Crente, é para você essa palavra. A confissão vai abrir o caminho. Nós não andamos por vista, irmãos. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que nós não andamos por vista. O que é a vista? É aquilo que eu vejo. Por isso que pregar a palavra de Deus em tempo de crise parece que é loucura. Está tudo contrário. Eu estou vendo tudo contrário. Mas a fé é você andar na contramão do mundo. E eu ando pela fé, não é pelo que eu vejo. E aí o que a Bíblia diz, contradiz o que eu estou dizendo, ou vivendo. Você pode repetir? O que a Bíblia diz para mim, contradiz o que eu estou vivendo. Que loucura é essa, irmãos? O que vai ter que acontecer para alguma coisa mudar? Se a Bíblia está falando que Deus está comigo em todo o tempo, o poder de Deus foi colocado dentro de mim, mudanças vão ter que acontecer. Então eu vou te dizer uma coisa: andar no Espírito é você obedecer a palavra, é você crer, você falar e você viver. Se você não tiver com essa vida, você não está andando no Espírito.
Um pouquinho no espírito, um pouquinho na carne. Um pouquinho no espírito, um pouquinho na carne. Como é que eu vou fazer, pastora? Abra comigo Provérbios 18, 20. 18, 20. Sabe por que eu gosto de mostrar na Bíblia? Para você ler, marcar, para você na hora da sua meditação, você estudar o que a Bíblia está falando, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 18, 20, do fruto da boca. O que é o fruto da boca, irmãos? O que sai da minha boca? Palavra. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios você vai se fartar. Sabe o que é isso? Você vai viver daquilo que sai da sua. Vamos repetir? Você vai viver da palavra que sai da sua. Qual é a palavra que você tem liberado nesses dias? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Em tempo de crise, que palavra você tem falado? Irmãos, a coisa mais engraçada que eu acho é quando você ora por uma pessoa enferma. Você ora e ministra cura na vida dela. Daí a pouco alguém vem e fala assim, fulano, vamos comer isso aqui. Ah, não posso, meu problema não permite eu comer. Ela não é liberta, a doença dela virou um probleminha de estimação para ela. Ela não crê no que a Bíblia diz, ela não crê na oração que recebeu. Amém, irmãos? Probleminha de estimação. Eu recebi oração, mas eu não posso mudar nada na minha vida, porque eu estou sentindo todos os sintomas da doença. Quanto mais você falar, mais vai acontecer. E olha o versículo seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, pastora, mas eu não posso falar que está tudo bem, sendo que não está. Lembra que eu te falei? A palavra de Deus contradiz as circunstâncias. Você tem que fazer esse de louco, meus irmãos, para agradar a Deus. Você está vivendo segundo o curso do mundo, falando igual o mundo, declarando aquilo que o mundo está declarando, enquanto Deus está te dizendo, comece a declarar a minha palavra. Você quer viver da minha palavra? Declare. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Irmãos, é sério. Sabe por que a gente não vê milagres acontecendo? Porque as pessoas pedem oração, recebem oração e saem falando do mesmo problema como se nada tivesse acontecido. Quanto mais eu vejo a coisa contrária, mais eu tenho que perseverar. Eu fui sarada pelas pisaduras de Jesus. Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecido. A Bíblia diz que eu sou aquele, o Filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, de tudo que é de Deus. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas antes o entregou, a maior prova de amor que Deus podia dar, Ele deu para nós, para que nós confiássemos nele. E Ele diz para mim e para você nessa noite, o que eu não posso te dar, se você pedir crendo. Aí você pede, e ora, amanhã você está lá declarando o contrário, lá fora. O que vai acontecer? O que você sair falando, vai acontecer. Vamos repetir todo mundo? Versículo 21, leia aí na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quanto mais você for desanimado, quanto mais você for negativo, quanto mais você for pessimista e falar palavras contrárias à palavra de Deus, nada vai acontecer, nada vai mudar na sua vida. Um irmão me ligou outro dia, pastor, ora para mim, eu estou sem estrutura. E é um irmão muito abençoado. E eu disse para ele, irmão, do mesmo jeito que eu vou profetizar, que eu tenho profetizado, na vida dos meus filhos eu vou profetizar na sua vida. O que eu tenho profetizado? Isaías 45, todo mundo conhece. Eu irei diante de ti, endireitarei o caminho tortuoso. Está torto o caminho. Deus está falando, eu vou na sua frente, mas você tem que pôr ele na frente. Ele vai endireitar o que está torto.
Eu vou quebrar a porta de ferro que está fechada na sua frente. E o ferrolho de bronze, ou é o contrário, a porta de bronze e o ferrolho é de ferro. Eu vou destruir o ferrolho de bronze, porque não fui eu que coloquei diante de você. Você recebe essa palavra? Então comece a declarar ela. Diga comigo: Deus é Deus em tempo de crise e fora da crise. A partir de hoje, Ele vai diante de mim, endireitando o caminho que está torto, está defeituoso. É Ele que vai abrir a porta que está fechada. É Ele que vai quebrar o cadeado de ferro que está trancando a porta. E eu não vou ser mais envergonhado. Em lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra quando você tomar a palavra dele na sua boca e começar a confessar, e pisar na cabeça do diabo. Ele é fracassado. Ele é fracassado. Você não. Você e eu não. A igreja de Jesus é vitoriosa. A igreja de Jesus é gloriosa, é santa e é poderosa. Está vindo aí um grande avivamento sobre a igreja do Senhor. E eu quero fazer parte dele. E sabe como é que nós vamos fazer, irmãos? Vida abundante vai depender da minha boca. Fala para quem está do seu lado aí. Vida abundante, espiritual, emocional, material. Vida abundante vai depender da minha boca. Se você ler Gênesis 1:3, como é que o mundo foi criado? Deus disse: haja luz. E o Espírito que estava pairando sobre a terra trouxe a luz. Deus disse: haja água. Houve o quê? Irmão, deixa eu contar um negócio para você aqui. O Espírito Santo está pairando nessa hora sobre o teu problema, para resolver para você. Ele está esperando a palavra sair da sua boca, igual Deus disse: haja, e Ele vai tomar a palavra que sair da sua boca, e Ele vai fazer acontecer. Deus é poderoso, através do Espírito Santo que está em nós. Esse poder que habita em você é para criar coisas que não existem, abrir caminhos onde não existe, e a igreja não pode perder essa visão, irmãos. É a visão de Deus para o seu povo. Quantos creem nessa palavra? Diga: isso é andar no Espírito. E eu vivo no Espírito. Eu não ando na carne. Eu estou em Cristo. Eu sou cheio do Espírito. Eu conheço o Espírito Santo. Jesus disse isso lá em João 14:15. Você conhece o Espírito Santo, o mundo não conhece, porque ele habita com você, ele está com você todos os dias, 24 horas por dia. Como é que você vai ficar sozinho, se sentir sozinho na hora da luta? Andamos por aquilo que a Bíblia diz, não pelo que vemos. Diz para quem está do seu lado aí: você vai sair daqui hoje, e a palavra que sair da sua boca vai contradizer todas as circunstâncias que você tem vivido, mas você tem que crer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sejamos praticantes, irmãos, e não ouvintes negligentes da palavra. Amém? Conclusão que eu quero deixar. Aqui tem bênçãos, irmãos, para tirar de Romanos 8, que não acaba mais, mas o tempo não dá. Versículo 33 e 34 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha para mim aqui, quem é o acusador da igreja? Quem é, irmãos? O que você pedir, o que você falar com Deus, Ele vai tentar dizer para você. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Quem é você? Você vai ter que ter essa palavra aqui na sua boca. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus já me justificou. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, por favor, você tem o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, e você tem Jesus que está à direita do Pai, intercedendo o tempo todo por você. Como é que você acha que você pode não sair da crise? Se você não quiser. Se for crente negligente quanto à palavra, não vai sair da crise. Mas se você ouvir, crer, obedecer a palavra, declarar a palavra, você vai viver exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te julgar nessa noite. A Bíblia diz que ninguém pode julgar ninguém, mas a palavra nos julga. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração nessa noite. Deixa Ele te julgar. Como é que está a sua vida com Deus aí? Só a Bíblia pode fazer isso para você. E Jesus, que é o nosso intercessor diante de Deus agora, Ele está aqui, em espírito, para nos livrar de toda e qualquer acusação. Não existe acusação, não existe condenação. Qualquer coisa é só orar, confessar e se arrepender do pecado. Clama o sangue de Jesus. Irmãos, nós temos que clamar o sangue de Jesus em todo o tempo. Ele é a nossa segurança, a nossa proteção. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu vou fazer uma oração, e eu queria que todos repetissem comigo essa oração que eu vou fazer. Mas você vai repetir se você crer. Se essa oração estiver de acordo com aquilo que está no seu coração. Fecha seus olhos. Pai Celestial, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra. Eu estou em Cristo Jesus, e eu creio que nenhuma condenação há contra mim. Porque eu declaro com a minha boca aquilo que está no meu coração. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu naquela cruz para me salvar. E eu te peço, perdoe os meus pecados, purifique a minha vida agora, lava-me com o sangue de Cristo. Eu quero ser teu filho, cheio do Espírito Santo. Eu quero transbordar da presença do Espírito Santo e viver tudo isso que a tua palavra está me dizendo. Em nome de Jesus, amém. Vou fazer uma pergunta. Pode aplaudir Jesus, Ele recebe o louvor. Aleluia. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração de coração? Levanta sua mão aí onde você está. É a primeira vez que você fez uma oração como essa. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta sua mão aí rapidinho, por favor. Quero orar com você. Essa oração foi a primeira vez que você fez na sua vida, declarando Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e dizendo que a partir de hoje, você crê que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou talvez você que já fez essa oração, mas deu umas escorregadinhas por aí, hoje você está fazendo essa oração novamente, e está fazendo com fé. Você está voltando para o caminho do Senhor. E você crê que essa palavra hoje é para você. Tem alguém aqui? Faz assim com sua mão. Você que esfriou na fé, você que deu uma desanimada. Tem alguém aqui assim? Não? Graças a Deus. Então agora nós vamos fazer uma oração diferente. Deus disse para mim hoje à tarde, quando eu estava orando: faça uma oração para o meu povo, e eu vou abrir caminho onde não existe caminho. Você hoje que veio aqui está precisando que Deus abra um caminho, algo impossível,
Você que está precisando de um milagre, em qualquer área que seja, Deus está te dizendo, eu vou diante de você, essa semana ainda. Você vai começar a ver o meu agir, abrindo caminho, criando caminho onde você não está vendo. Deus vai fazer. Se tem alguém assim, levanta, sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos ministrar na sua vida. É algo sobrenatural. O poder de Deus está aqui. Deus vela em cumprir a sua palavra. E Ele diz para você hoje, todas as coisas, tudo, o que você está precisando, é necessidade, peça. Sabe por que Deus quer abençoar a igreja? Sabe por que Deus não quer gente pobre, miserável, devedor, fracassado, quebrado dentro da igreja? Porque Deus quer te abençoar de tal forma, para você ser um ganhador de almas, e para ganhar almas a gente precisa de dinheiro, para enviar, irmãos. Os irmãos estão indo para a Bahia, precisando de dinheiro, os crentes precisam ofertar, eu e você. Eu preciso da minha conta no banco lá funcionando, fluindo, transbordando. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar, pastor Salmo? O senhor quer orar abençoando? Você vem com fé, crendo, mas a partir de hoje, irmão, você vai guardar a sua boca. E não se esqueça as coisas que você vai ouvir. Olha para mim aqui. As coisas que você vai ver, as coisas que você vai ouvir, vai contradizer tudo isso que você ouviu aqui hoje. Isso aqui veio do céu. A palavra de Deus, ela é do céu. Ela é para cidadão do céu. Para gente que vive e declara essa palavra. Você hoje tem uma responsabilidade. Você está entendendo que você vai colher aquilo que você plantar através da palavra que vai sair da sua boca. Crente não pode ter medo, crente não pode ser pessimista, crente não pode andar de cabeça baixa. Levanta a sua cabeça hoje, Deus vai derramar unção na sua vida. Essa unção vai quebrar essa carga que você chegou aqui hoje, pesado os seus ombros. Recanta lamas. Começa a falar em línguas, dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que tem gente que chegou aqui hoje com tanto peso, o peso da responsabilidade, o peso do problema que você não está dando conta de segurar. É a família, é o trabalho, é a empresa, é o problema que já está causando, afetando a saúde. Tem pessoas aqui que o problema financeiro está afetando a saúde de muitos. Nós temos ouvido falar de suicídio, irmãos. Esses dias, lá no meu vizinho, suicidou. Tudo isso por causa da vida financeira. E Deus está me dizendo que nessa noite tem gente aqui que já pensou em dar tiro na cabeça. Guarda essa arma lá na sua casa, viu, irmão? Guarda essa arma lá na sua casa. Esconde de você mesmo, antes que o diabo ache ela e ponha ela na sua mão, e você vai fazer uma loucura. Essa noite a unção de Deus vai quebrar esse jugo, essa carga que Satanás colocou sobre os seus ombros. Você vai dar conta, porque você é filho do Deus Altíssimo, porque você é cidadão do céu. Clame agora a Deus, levanta a sua mão, chame a presença de Deus, chame o poder de Deus, chame o poder de Deus. Abra a sua boca, declare o senhorio de Jesus na sua vida. E decanta lá, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem com teu poder, vem com tua unção. É a unção que despedaça jugos, é a unção que quebra. Aleluia. Vai tirando o fardo, vai tirando o peso, vai tirando, quebrando a opressão agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai fluindo o Espírito, vai fluindo o rio de Deus, vai fluindo neste dia, libertando vidas, curando vidas, sarando, restaurando. Pai, eu quero profetizar a tua palavra. Esse povo que está aqui, Senhor, de mãos levantadas, crendo na tua palavra.
Tu és o Deus do impossível. Olha para o céu, meu irmão, e olha a janela do céu aberta sobre você agora. Contempla a janela do céu aberta. Em nome de Jesus, essas janelas não se fecharão. Em nome de Jesus, o devorador e o destruidor está repreendido agora. No nome de Jesus, você pode repreender. Você tem a autoridade de repreender o ladrão que está roubando a sua casa, o ladrão que está prendendo a sua vida. Em nome de Jesus, vai saindo do caminho agora. Obras malignas, espíritos malignos, comece a bater em retirada agora. Vai pegando a tua bagagem, Satanás. Espírito de miséria, espírito de pobreza, vai sair agora. Espírito de falência, espírito de contenda, doença, em nome de Jesus. A igreja te repreende, a igreja do Deus Altíssimo te repreende agora, em nome de Jesus, porque a partir de hoje o Senhor irá diante de ti, abrindo a porta que estava fechada. O Senhor vai quebrar essa porta diante de ti, em nome de Jesus. Esse cadeado que estava trancando essa porta, pelo poder de Deus, ele vai ser aberto agora. O poder de Deus te destrói agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo a existência. Haja um milagre agora, haja um milagre agora. Abra a tua boca e chama o milagre de Deus. Declara na sua vida. Abra a sua boca e declara. Do fruto da sua boca você vai comer. Do fruto da sua boca a sua fé na palavra. Fale a palavra, declare a sua necessidade, chama a existência o milagre de Deus agora, nessa área que você precisa. A igreja está entrando em batalha, a batalha para destronar aquele que se levantou, para envergonhar, para oprimir o povo de Deus nessa noite. Não há condenação, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Esta é a tua noiva, Jesus. Esta é a tua noiva. Abençoa teu povo nesta noite, Senhor, que muitos possam ver com os próprios olhos milagres acontecendo. Pai, em nome de Jesus, que o sobrenatural venha agora. Que o Senhor crie coisas, Pai. Crie coisas, ó Deus. Crie coisas, ó Deus. Crie coisas agora. E põe na mão dos meus irmãos. Põe na mão dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Crie coisas agora. Você que está levantando a mão. Você que está levantando a mão. O Espírito de Deus está falando para mim que Deus vai criar coisas para pôr na sua mão. Deus vai criar coisas para pôr na sua mão. Eu não sei o que é que você está precisando. Fale com Deus e levanta a sua mão. Pega aquilo que você precisa agora pela fé. Fé, você não está vendo, mas você está crendo. Tome posse agora. Abra sua boca e agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigada pelas coisas que o Senhor está trazendo para as minhas mãos. Obrigada, Pai, que no lugar da vergonha eu terei dupla honra. Eu ministro dupla honra. Eu ministro dupla honra. Dupla honra. Dupla honra agora, chegando na sua vida. Dupla honra. A vergonha saindo, o fracasso saindo, em nome de Jesus. Portas são abertas agora, cadeados destruídos, o sobrenatural acontecendo. Deus criando coisas para te abençoar. Deus criando coisas para te abençoar. Deus está criando coisas. Deus está criando coisas para te abençoar. Deus está criando coisas para te abençoar. Recebe aí, irmãos, pela fé. Deus está criando coisas. Deus está criando coisas. Deus está criando coisas para te abençoar. Receba, 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 receba agora, pela fé na palavra. Ele não dorme, ele não cochila, ele vai cumprir o que prometeu, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aplauda ao Senhor e dá glória a Deus.
Dão glória a Deus. Aleluia. O Senhor é vencedor. Jesus é glorificado na igreja. E o seu povo é vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.